Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais um vídeo aqui pra vocês com os palpites dessa rodada de segunda-feira, né? Vamos estar iniciando aí mais uma semana e que seja uma semana aí muito lucrativa para todos nós e principalmente uma semana muito abençoada, que é o principal, tá galera? Nessa rodada aí de segunda-feira eu separei 7 jogos, né? Vai ser uma grade de jogos razoável, tá? Mas vamos tentar buscar aí o máximo de green possível. Eu separei os 7 jogos que eu analisei e senti mais confiança, né? E vou estar trazendo nesse vídeo de hoje. E lembrando que no finalzinho do vídeo aí vou estar deixando apenas um bilhete pronto, tá? Nessa rodada de segunda-feira eu não vou deixar aquele bingo padrão aí que eu tenho deixado no final dos vídeos, tá show? Antes de mais nada aí, já vai deixando seu like aí pra fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho, fechou galera? E vamos dar uma olhada aqui nessa grade de jogos da segunda-feira, né? A gente vai ver aqui, ó, Campeonato da Romênia, primeira divisão, Campeonato da Suécia, também primeira divisão, né? Vamos ter a Superliga da Turquia, Campeonato Português, né? Vamos ter a estreia aí do Porto, vamos ter aqui também Brasileirão, né? Completando nessa rodada 19 aí, jogo entre Juventude e Corinthians, Campeonato da Colômbia, segunda divisão e Campeonato Mexicano. Primeiro jogo que a gente vai analisar, galera, o jogo já começa à tarde, né? 1h da tarde, nosso primeiro jogo aqui, a gente vai ter o Botoçani contra o Argis. 1h da tarde esse jogo, né? Válido pela quinta rodada, né? Início de campeonato. E a gente vai ver que as duas equipes aí no meio da tabela, né? Em oitavo lugar a gente tem o visitante Argis com 6 pontos e o Botoçani está aqui em nono lugar com 5 pontos, né? Uma vitória, 2 empates e uma derrota, não perdeu em casa ainda, né? E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê aí 3 vitórias do Botoçani, uma vitória do Argis e um empate, né? Então assim, eu vejo esse jogo aqui como uma dupla hipótese a favor do time da casa, né? Acredito aí que o time mandante aí, né? O time do Botoçani tem chance de vencer ou talvez empatar, e com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa ou empate. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate com gols. Agora, próximo jogo, a gente tem Campeonato da Suécia. Vamos ter aqui o Elfsborg contra o Värnamo. 2h da tarde esse jogo, válido pela rodada 19, né? E acredito aí no favoritismo do time da casa, né? Tá em terceiro lugar com 35 pontos, né? Vai fazer um campeonato bem interessante, tentando se manter entre os 3 melhores, e tem chance, né, de aumentar a vantagem para o AIK aí, que já jogou nessa rodada, empatou e ficou com 34 pontos, né? Então o Elfsborg pode colocar aí 4 pontos de vantagem e ficar na terceira posição aí tranquilo nessa rodada, né? Já o time aqui do Värnamo, o último colocado, venceu apenas um jogo, uma vitória, 5 empates e 12 derrotas, 8 pontos, possivelmente vai ser rebaixado, né? Tem ainda bastante campeonato, mas pela campanha que vem apresentando, eu não vejo uma equipe reagindo aí para sair dessa zona do rebaixamento. A gente vai ver aqui o confronto direto, galera, uma vitória de cada um e 3 empates, né? 3 empates seguidos, né? Porém, acredito aí que agora jogando em casa, o time do Elfsborg tem tudo para vencer. Tá pagando uma odd aí de 1,47, 1,44. Acredito que essa odd pode até derreter mais um pouco, né? Já derreteu um pouco, né? Chegou a ficar aqui 1,52, já derreteu um pouquinho, mas possivelmente deve derreter mais, porque o Elfsborg, na minha opinião, é grande favorito, né? Então, primeira opção, casa vence, né? Elfsborg para vencer. E a segunda opção a gente pega aqui casa mais de um gol e meio. No caso, Elfsborg para marcar 2 gols ou mais na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora nosso próximo jogo aqui, Superliga da Turquia, né? A primeira divisão aí a gente vai ter o Trabzonspor jogando em casa contra o Kocaelispor. Acho que é assim que se fala, né? Kocaelispor. A gente vai ter esse jogo 3h30 da tarde, né? Primeira rodada pro Trabzonspor, já teve algumas equipes que já jogaram, né? Como vocês podem ver aí, já teve 6 jogos, 5 na verdade, né? 5 jogos. Todos os 5 aqui ganharam, né? Não teve nenhum empate aí nessa rodada até o momento. E a gente vai ver aqui o confronto direto, né? Entre essas duas equipes, o Trabzonspor venceu 3 vezes, o Kocaelispor venceu uma e teve um empate, né? O jogo mais recente entre aspas, foi em 2009, né? Isso porque essa equipe estava na segunda divisão um bom tempo, por sinal, e conseguiu subir agora, né? Então, acredito aí que pelo time que tem, o Trabzonspor é favorito demais para vencer, né? Vamos dar uma olhada aqui para ver quanto tá a odd. Tá 1,60, cara, na Betano. Então, assim, uma odd bem considerável para pegar uma entrada simples. Então, a primeira opção, casa vence, né? Trabzonspor para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Trabzonspor.
Agora vamos aqui para o Campeonato Português, né? Primeira rodada aí para o Porto, que vai estar jogando em casa contra o Vitória de Guimarães. 4h45 da tarde esse jogo, né? Já rolou alguns jogos, tá? Dessa rodada aí. A gente vai ver aí que aconteceram 6 jogos. Os 6 aqui venceram, né? Também não teve empate aí nessa primeira rodada até o momento aí do Campeonato Português, né? E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Porto, né? 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Esses 2 empates e a derrota foi na Copa do Mundo de Clubes, né? Que aconteceu. Acabou que o Porto deu tchau. E nos amistosos que fez recentemente, o Porto venceu os 2, né? Contra o Twente, da Holanda, e também contra o Atlético Madrid, da Espanha, né? Então venceu os 2 amistosos aí antes de começar essa primeira rodada aí do Campeonato Português. O Vitória de Guimarães aí fez 5 amistosos aqui, né? Recente. Venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. E no confronto direto, o Porto venceu 3 vezes, Vitória de Guimarães venceu 1 e teve um empate, né? E isso na temporada passada aí do Campeonato Português Liga Portugal. Aqui nesse jogo, galera, a gente vai dar uma olhada aqui. Vitória do Porto tá pagando 1,57, na minha opinião, excelente para entrada simples. E a gente vai pegar, né, a primeira opção, casa vence, né, Porto para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo, né? Acredito que o primeiro tempo sai um golzinho pelo menos. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Porto. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro, né? Rodada 19 aí sendo completado nessa segunda-feira, e a gente vai ter o Juventude em casa, né? Tentando surpreender aí o Corinthians, que é o visitante aí nesse confronto. 8 horas da noite, a gente vai ver a classificação aqui até o momento, né? O único jogo que resta nessa rodada, e o Corinthians está em 13º lugar com 22 pontos, 23 empates seguidos, né? Contra Cruzeiro, contra Botafogo e contra Fortaleza, né? Já o Juventude, na zona do rebaixamento, penúltimo lugar aí, vem de 4 derrotas seguidas, né? Inclusive, perdeu em casa aqui para o São Paulo e depois perdeu 2 jogos seguidos aí fora de casa contra o Bahia e contra o Santos, né? Além da derrota também para o Cruzeiro fora de casa, né? A vitória que teve foi contra o Sport, né? Então assim, o Sport aí não ganha ninguém, coitado. Mas foi a única vitória que teve aí nesses últimos 5 jogos, né? O confronto direto aqui a gente vai ver 2 vitórias do Juventude, né? Inclusive jogando em casa, 1 vitória do Corinthians e 2 empates, né? Então assim, o Juventude em casa aí costuma levar melhor nesse confronto, pelo menos nos últimos jogos, né? Mas o momento de Juventude não é tão interessante, né? A gente vai ver a Isod aqui, tá pagando 3,90 pro Juventude vencer, né? Até 4,10, né, na Betano, e 2,12 pro Corinthians vencer. Na minha opinião, jogo pro Corinthians marcar pelo menos um golzinho, se vai vencer ou não, outra história, né? Então, primeira opção aqui, fora mais de meio gol, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1, né? Ou talvez um 2-1 Corinthians. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Colômbia, primeira B, né, que é a segunda divisão aí, encerramento. Vamos ter a 5ª rodada aqui, a gente vai ter o Willa jogando em casa contra o Atlético FC. Esse jogo aí que acontece 8 horas da noite, é 5ª rodada, né, iniciando ainda. O Willa até o momento está aqui com 7 pontos em 5º lugar. É uma equipe aí que somou 2 vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Atlético FC está aqui em 13º lugar, 4 pontos, né? 2 derrotas, um empate e uma vitória apenas, né? O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o Willa venceu 4 vezes e o Atlético FC venceu 1, e na minha opinião, pelo momento aí e pelo time que tem, o Willa é grande favorito para vencer, né? Então, primeira opção, casa vence, né? O time da casa aí do Willa para vencer, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora, nosso último jogo aqui, galera, Campeonato Mexicano. A gente vai ter aqui a Liga MX, né? Uma 4ª rodada. Acredito que é jogo atrasado, né? Ou é 4ª rodada mesmo? Não, é 4ª rodada mesmo, né? Começou aí essa abertura, né? E a gente vai ver o Monterrey, né? Que vai estar aí jogando fora de casa, né? O visitante está aqui em 5º lugar com 6 pontos, né? 2 vitórias e uma derrota. Enquanto o time mandante, né? O Leão, que está jogando em casa, tem 1 vitória e 2 derrotas, né? A única vitória que teve aí foi contra o Guadalajara, e na última rodada levou uma goleada do Cruz Azul por 4-1, né? Os últimos 5 jogos aí do Leão, a gente vai ver aqui que participou até dessa Copa das Ligas, né? Acabou aí perdendo os 3 jogos, né? Um perdeu no pênalti e os outros no tempo normal, e teve apenas uma vitória lá no começo do mês passado, na verdade no meio, né, do mês passado, quase um mês atrás, e ganhou do Guadalajara por 1-0, né? Foi a única vitória, depois disso aí só tropeço.
Já o Monterrey, por sua vez, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né, nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, o Monterrey tem 3 vitórias, Leão tem 1 e tem 1 empate, né. Aqui, galera, eu acredito que o melhor mercado que tem é mercado de gols, né. O mais de 1 gol e meio aí, na minha opinião, é interessante, pagando 1,35 para botar aí para uma duplinha, né, no bilhete é interessante, para entrada simples só se for ao vivo. E as vitórias aqui do Leão 3,40 e do Monterrey 2,10, né? Então, assim, é uma odd um pouquinho mais arriscada, especialmente pelo fato de estar jogando fora de casa, senão o Monterrey seria favorito se estivesse jogando em casa, né? Mas aqui a gente vai pegar a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Nossa primeira opção. E a segunda opção a gente pega aqui o ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 Monterrey, mas pode acontecer um empate com gols também. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira, né? Espero que vocês gostem aí, que possam lucrar bastante para a gente começar a semana bem, né? Com bastante cacau no bolso. E agora eu vou deixar para vocês o primeiro e único bilhete aí para essa segunda-feira. E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa segunda-feira, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Suécia, jogo entre Elfsborg e Varnam, a gente pegou vitória do Elfsborg. Segundo jogo, Campeonato Português, a gente vai ter aqui o Porto contra o Vitória de Guimarães, a gente pegou mais de 1 gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Campeonato Brasileiro, Juventude e Corinthians, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida também. No final, galera, a gente teve uma odd de 2,50, né? Ficou uma odd muito boa aí nesse bilhetezinho com 3 jogos, né? Não ficou um bingo, mas ficou uma odd aí maneira, né, 2,50. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$250,49. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa segunda-feira. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá, galera? É só você clicar no link aí que você já vai direto aqui pro bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta, tá? Lembrando que o bilhete foi feito na Estrela Bet, então se não tem conta lá, já clica nesse link mesmo, faz seu cadastro bem rapidinho e depois aí já cria aí sua aposta aí, né, utilizando aí o bilhetezinho dessa segunda-feira, fechou? Enfim, um forte abraço a todos vocês, uma ótima semana aí para você, para toda a sua família e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!